O sapo já deu sinal de vida, está autorizando o início. Estamos iniciando mais um Pode Marvadão. Porque o Marvadão dizem que pode tudo. Será que pode? Sei lá, eu vou fazendo o que eu posso. Esse programa entra ao ar toda terça-feira às 7 da noite e procura abordar temas de Sorocaba, mostrar o que é Sorocaba de verdade, figuras de Sorocaba, pessoas que colaboram com Sorocaba, sejam elas pessoas públicas ou pessoas que vivem no anonimato, ou seja, tem que ter a cara de Sorocaba. Pode ter assuntos fora de Sorocaba vistos por uma perspectiva sorocabana. E nós estamos recebendo hoje um convidado muito especial, o professor Vitor Trujillo, que é desculpe a ousadia, é um sorocoizudo de marca maior, porque tem a vida ligada a Sorocaba, a própria empresa dele, a IPESO, Empresa de Pesquisa de Sorocaba, traz o nome, deixou de ser uma empresa apenas de Sorocaba, uma empresa nacional, quem sabe até internacional. Obrigado pela presença, Vitor. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você. Então, eu tenho um nome que tem tudo a ver com Sorocaba. Tem um bairro de Sorocaba que leva teu nome. Você lembrava disso? Exato, e o IPESO também leva o nome de Sorocaba para fora, também, né? Inicialmente a gente usava um nome Instituto de Pesquisa e Estatística de Sorocaba, mas o IPESO é mais forte, aí ficou conhecido como... IPESO tem nome de peso, de medida, né? Exato, tem uma associação muito positiva, né? Sim, pesar, sonoro, pesar no sentido de medir, e pesquisa sempre faz uma medição, né? E você tem as métricas, então ficou IPESO, Instituto de Pesquisa, e hoje é só IPESO. É conhecido como... tem 30 anos. Exatamente. 31 anos fez esse ano. Já fez 31 em outubro. É muito você. Eu tenho, antes de entrarmos propriamente no assunto pesquisa, mercado, consumidor, do qual você é doutor no assunto. Você tem um monte de títulos, né? De psicólogo, você é formado em comunicação social pela Exanc, né? Pela ESPM. ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing. Exato. Você foi professor da Exanc. E posso chamá-lo que você é um doutor em comportamento de venda, comportamento de mercado, não apenas do consumidor, mas também do ponto de vista do empresário, né? Mas eu quero mostrar uma foto aqui para matar você do coração, vamos ver se você vai lembrar. Você vai lembrar uma foto que está muito ligada à formação da Vila Trujillo. Vamos ver se aparece que aqui. Legal. Vamos ver. Tem algumas fotos aqui que eu quero começar a mostrar o teu lado bacarauciano, o seu lado sorocabano. Vamos ver se e não basta ter o sobrenome Trujillo, eu preciso nascer no bairro. Nascer no bairro e dar nome ao bairro, né? E participar da história. Eu nasci na antiga maternidade Santa de Virges. Santa de Virges. Que hoje que é um hospital modelo. Ali é na Vila Trujillo. Porque ali é Trujillo. O que fica à direita, subindo a General Osório, é Vila Carvalho. O que fica à esquerda é Trujillo. Então você está no berço do Trujillo. Eu nasci lá e cresci no bairro também. Cresceu no bairro E hoje o escritório é no bairro. Olha, vamos ver a foto. Olha que legal. Você está lembrado? Você não chegou a ver porque ela foi derrubada acho que com a construção da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, em um dos anos 50. Chácara Trujillo, é isso? Chácara Trujillo. Exato. Hoje, neste local, fica o quê? Campus Trujillo. Campus Trujillo, né? Exato. Da Uniso. Isso aqui, antes de ser Vila Trujillo, de ser casa, a Chácara Trujillo foi casa da chácara da família Wetter e da família Spears, que eram os principais fundadores da Santa Rosália, a fábrica de tecidos. E aqui, nos anos 50, foi desapropriado isso aí, foi entregue para a Fundação Scarpa, que junto com a Cúria construiu o prédio da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que é aí nessa casa, a família Spears, um dos filhos, porque eles eram, o Frank Spears era genro do George Wetter, era um genro. E, na verdade, parece que o primeiro rádio de Sorocaba, o primeiro radião, o primeiro aparelho de recepção de rádio era do filho
do Frank Spears. E aí foi nessa casa que ele foi. Daí em 50 e qualquer coisa, em 38, na verdade, nesse local funcionou a polícia de Sorocaba, antes da inauguração do quartel. Lá do 7º Batalhão. E mais para baixo aqui ficava o centro esportivo. Tinha um conjunto esportivo da família... Scarpa, né? Que era não, da tua família antes. É mesmo? Da tua família Trujillo. É? Os Scarpa compraram depois, que eram o dono da empresa, eles compraram isso. depois. E aí tinha isso aí, e nos anos 30, final, começo dos anos 40, Alberto Trujillo. Isso. Alberto Trujillo é o que seu? Bisavô. Bisavô. O seu bisavô, Ele montou na verdade, um projeto imobiliário. Foi quando a chácara, quando foi a ocupação, quando a avenida, depois Afonso Vergueiro se consolidou, começou a ser povoada aquela região. Então foi seu bisavô Alberto Trujillo que na verdade loteamento, né? Loteamento, daí começou. Aliás, a chácara, ela ia desde onde hoje é o Carrefour Sônia Maria, lá no alto, ia até ali na Praça de Mundo Vale, ia até onde é a Praça 9 de Julho. Foi seu avô, o seu bisavô, o seu avô. Lá no Trujillo tem uma praça chamada Praça Alberto Trujillo. Alberto Trujillo. Mas essa praça, ela teve uma alteração, o nome dela, porque um garoto foi atropelado lá no bairro. E aí mudaram o nome da praça de Alberto Trujillo para o nome do garoto. Eu não me lembro agora o nome do menino. E aí fizeram uma homenagem a essa criança. Mas tinha a Praça Alberto Trujillo lá no bairro. Então, é interessante, estava falando, porque essa área da tua família, do teu bisavô e da dona Antônia Casanova, certo? Isso, Casanova. Estou sabendo, hein? Pesquisei um pouquinho. Eu já escrevi sobre isso no livro 100 anos da História do Comércio, e eu sou curioso. Foi seu avô, bisavô ou seu avô, não sei agora, que doou a área para a construção do Estadão. Isso, exatamente. Tem uma placa lá em homenagem a ele, inclusive. E para construir também a prática do seminário diocesano, quando foi por uma área da aquele família. Pedaço ali, né? Então é uma família que tem realmente muita história. E tem um outro lado da história, que acho que você conhece, que o seu bisavô era amigo do pai da aviação. Isso, ele fez... Santos Dumont. Exatamente, ele fez o inventário de Santos Dumont. Quando foi feito o inventário do seu avô, bisavô? Do Santos Dumont. Santos Dumont. Paga de Santos Dumont. Alberto assina logo abaixo do Santos Dumont. Ele veio em 1931 fazer o inventário, porque ele era amigo do seu bisavô, amigo do Mascarenhas, do escritório Renato, e tinha mais algumas amizades. Ele frequentava essa chácara. Consta que a família tem fotos dele dentro da chácara. Eu não encontrei essa foto aí. Aí, ó. Esse é só o bisavô. Isso. Roberto, esse aqui é o Santos Dumont, que veio morrer depois, Santos Dumont depois, um ano depois de desgosto. Então ele estava no fim da vida quase e lavrou aqui a escritura. Então eu tenho cópia dessa escritura. Então, Hermínio é o meu avô. É o seu avô. Meu avô. Hermínio Trujillo. O Hermínio é Dr. Trujillo. Isso, Dr. Trujillo. Quando o Sir, o pai, o que inventou a vacina, a penicilina, ele veio ao Brasil, veio a Sorocaba para um evento cultural, médico. Hermínio estava com ele, estava recepcionado no aeroporto e foi até a faculdade e tal. Então a história é grande. Depois eu tive contato com Hermínio Trujillo Filho. Isso, meu tio. Que é o seu tio. Exato. Ele que falou que a família tem foto do Santos Dumont. Sim, sim. Eu falei com Sônia Trujillo, também falou. Minha mãe. Você é filho da Sônia Trujillo? Isso. Minha amiga de Brasília, de um monte de coisa. Ontem mesmo falei com ela. Aqui a Sônia de Brasília é prima da minha mãe. É filha da Iracema Trujillo. Uhum. É prima da minha mãe. É Sônia Iracema Trujillo, que é de Brasília. É outra Sônia? É outra Sônia. Desculpe. Mas a Sônia, ela usa o sobrenome Trujillo também. Também, mas tem um outro sobrenome. A irmã do Hermínio é a minha mãe, Sônia Trujillo, é de Sorocaba, psicóloga, poetisa, foi colaboradora do Cruzeiro do Sul por muitos anos. Sim. Então, crítica de teatro da PCA. Eu lembrei do nome, Alexandre Fleming.
Entendi. Ele esteve em Sorocaba, veio de avião, desceu e houve toda uma recepção. E o doutor Hermínio Trujillo estava lá. Olha aí a assinatura, pode ver, Alberto Santos Dumont. Esse documento foi veio num sábado, que era 7 de setembro, que é amigo do cartório, né, dono do cartório, daí abriram o cartório, que era na Mailasque ali. Daí você vê que a sua família tem ligação com Sorocaba, né? Tem muita ligação com Sorocaba e você continua tendo também. Tem mais uma foto da rua, da avenida, aquela avenida ali, Avenida General Osório, que mostra, olha, Sorocaba, essa foto, vamos ver. Eu sou detetive de foto velha. Me ajude aí, vamos ver. Então, você vê... Dizem que aqui estava em construção a casa do doutor Hermínio. Essa é a General Osório, né? Osório. Ali embaixo dá para ver a Cianê, ali a Torre da Matriz. A torre, aquele prédio ali, tá vendo aquele prédio ali? É o prédio, o primeiro arranha-céu de Sorocaba. Olha, que legal. Que é o prédio da Rua da Penha, edifício Nossa Senhora da Penha, que tinha a Drogazil embaixo, que é o primeiro arranha-céu de Sorocaba. Quer dizer, então, ele foi inaugurado em 57, então essa foto é dessa época mais ou menos. Olha que ainda não sei se já existia na parte baixa ali a chácara Trujillo, que virou faculdade. Não sei se ela já estava aí, porque a faculdade começou um pouco antes de 54, né? Começou no Getúlio Vargas, mas ali embaixo ficava lá o prédio, o morro lá e o buracão, que é a Sorocaba. Então, exatamente. Então, as fotos antigas são portais, a gente descobre um monte de coisa. Bom, matamos a saudade da família, mostramos um pouco do teu passado. Vamos conversar um pouquinho sobre o teu trabalho. Você começou como agência de propaganda, como profissional de propaganda, ou já começou com ligado à pesquisa? Não, já comecei na área de pesquisa. Isso em que ano? 91. 91. 91. Eu ainda estava terminando a faculdade. E aí eu abri o escritório em Sorocaba. Inicialmente era poucas, assim, não tinha muita pretensão, né? Para fazer trabalhos de campo para outras empresas de pesquisa. Sim. Então, prestava serviço para outras empresas. Foi esse, assim, naquela época não existia as startups, né? Então as empresas nasciam pequenas e tinham que se virar. Você não conseguia esses investidores. Hoje é diferente. Hoje as empresas, as startups, você tem uma ideia de negócio, você busca uma rodada de financiadores e as pessoas colocam muito dinheiro. E tem startups que em poucos anos recebem milhões de investimentos. E aí você tem essa terminologia de unicórnio, quando uma startup ela alcança 1 bilhão de investimentos, né? Um valor de mercado de 1 bilhão. Né? Ela se torna um unicórnio. Mas naquela época não tinha nada disso. Aí a gente abriu, tive um sócio, a gente abriu, mas a ideia de prestar serviço... Você fazia pesquisa de mercado para lançar produto, perfil de empresa? Exatamente. E a ideia de prestar serviço de campo era realizar apenas o trabalho de campo. O que era? Fazer uma pesquisa qualitativa ou quantitativa? Exato. Só fazer as entrevistas. Era esse assim nasceu. E depois, né? A análise desse material você fazia? Não. Você só fazia a produção só as entrevistas. Só as entrevistas. E fazia pessoalmente? Exatamente, domiciliar. Esse era o início, né? A oportunidade. Olha, não tem em Sorocaba uma empresa para realizar as entrevistas, não é? Para outras empresas de pesquisa em nível nacional, né? Tem uma oportunidade aí. E aí um colega lá do bairro, não é? Conversando com ele, eu era estudante ainda no último ano da faculdade, ele também era estudante de publicidade. Falei para ele, tem uma oportunidade aí. Naquela época o natural era abrir agência de propaganda. Sim. Naquela época você 91 tinha... era a época O tempo da Exata, do Cruzeiro do Sul. Trabalhei na Exata. Exato, né? A Exata era a agência modelo para a cidade de Sorocaba. Era, Exata. Né? Você tinha... Eu trabalhei quando era departamento de marketing no Cruzeiro do Sul, depois que veio a Exata. Exato. Você deve ter trabalhado com o saudoso Manuel, né? O Mané. Manuel Mota, com o Rui Albuquerque Martins, com o Zala, o fotógrafo lá. Conheci o Rui, conheci o Mané. Nós tínhamos uma agência interna lá, eu entrei como aprendiz do Rui. E daí, durante o dia, sexta-feira, sobretudo, com o Cruzeiro do Sul, era dessa grossura, não era um estadinho, né? Fazia fila de agentes publicitários.
Aqueles que iam às empresas eram donos da conta, traziam o quê? Traziam lá, eu preciso fazer agora, porque era linha de montagem, era pizzaria. E máquina de escrever ainda tinha que produzir um título atrativo para uma campanha de venda ou institucional, fazer mensagem. Foi um mensageiro, fazia muita mensagem para o diário também, mensagem do dia 1º de maio, dia 31 de março, dia do trabalho, dia do sabe? Então eu aprendi no pau, máquina de escrever e fazia suplemento. Então era uma época diferente. Se for fazer uma comparação, Vitor, entre o começo do trabalho que se fazia de Sorocaba, mentalidade do comércio, mentalidade da população, do consumidor, e o que acontece hoje, qual é o abismo, qual é a diferença ou é muito parecido ainda? Olha, a diferença não é só em Sorocaba. Né? Eu acho que o Brasil é muito diferente também. Né? Nesses 30 anos a gente viu muita coisa, melhorou demais o mercado, as coisas mudaram radicalmente. Né? Mas uma cidade do interior, né? Sorocaba, uma cidade na época a gente chamava de provinciana, né? Sim. Você falar em pesquisa de mercado, o pessoal assustava. Né? Então, o que é isso? Né? Eu fiz por mim mesmo, não preciso disso. Né? É uma coisa muito arrojada para a época. Mas a gente encontrou o arrojo de empresários de Sorocaba. Tinha um nicho que está preparado para isso? O primeiro cliente grande da cidade de Sorocaba que enxergou aí potencial e viu que pesquisa era uma coisa muito legal foi o Benedito Pagliato. Do Minercal? Exato. Então, pela Rádio Ipanema, nós fizemos pesquisas e imediatamente o diretor da Rádio Ipanema na época, Cláudio Oliveira, depois foi editor do Cruzeiro que era Sul, da Folha, foi de São Paulo, que levou a cena de informatização. Mas não é o Cláudio do Cruzeiro. Não é outro Cláudio? É outro Cláudio, que era da Folha de São Paulo. Será que eu estou errando o nome dele? Porque tem o Pinga. O Cláudio Oliveira é o Pinga, não é? Não, esse é o Sérgio de Oliveira. Sérgio Oliveira, isso. Sérgio Coelho de Oliveira. Sérgio Coelho, perdão. Sérgio Oliveira também, né? O Cláudio de Oliveira também participou do Estadão, da Folha. Da Folha. O Sérgio Pinga de Oliveira, Sérgio Coelho de Oliveira, isso. Ele era do repórter especializado do Estadão, grande repórter. Exato. O Cláudio Oliveira, eu o conheci, ele era da Folha, foi contratado pelo Benedito Pagliato para ser o diretor da nova rádio que era Ipanema FM. Sim. E ele veio de São Paulo, não é, da Folha, arrojado, e já rapidamente explicou para o Benedito Pagliato da importância e da oportunidade de fazer pesquisas na cidade. E o Cláudio já chamou a gente lá numa reunião junto com o Benedito Pagliato e falou, vocês fazem pesquisa de intenção de voto, pesquisa de opinião pública, né? Na época ele era pretenso candidato? Não era político. O interesse dele era jornalístico. Por conta da rádio. Ele queria descobrir onde estava queria uma coisa inédita no interior de São Paulo, numa cidade como do porte de Sorocaba. Sorocaba, naquela época, tinha menos de 400 mil habitantes. Bem menos. Né? 300 e poucos mil. 360. 350, 360 mil, 91, por aí. E aí ia ser um projeto bem arrojado. Eu conversei na época com o meu sócio, a gente entendeu que era uma oportunidade interessante fazer as pesquisas. Aí trouxemos um estatístico, se eu não estou enganado, José Antônio Machado, a gente chamava de Machado, veio um estatístico para desenhar o plano amostral e nos acompanhou nesse projeto para realizar aquela eleição, não é, que teve no segundo turno Hamilton Pereira e Paulo Mendes. Aquela eleição o Crespo já participou. Que ano? 91 era o tempo que o Crespo foi presidente da URBS, acredito eu. E que ele foi. Acho que o Renato Ammer já participou. Não, acho que o Renato Ammer veio bem depois. Não, na época ele está associado com o Partido Verde. Eu não sei. Mas ele não disputou, né? E aí. A eleição foi em 62, acredito, 61. 92, né? 92. Isso, 92, exato. E aí na eleição de 92. Nós fizemos essa campanha eleitoral e aí já despertou essa vocação, não é, de fazer a pesquisa completa e não mais terceirizar trabalho de campo. Você assumir. Fazer a pesquisa completa e
Alguns anos depois, nós começamos a fazer pesquisas qualitativas. Sim. Não é? E depois pesquisas pela internet. E aí vocês fazem hoje a gente tracking também? Fazemos. Aquela coisa de você pilotar como é que está o andamento de um projeto. Tal, fazemos e atualmente estamos utilizando inclusive inteligência artificial. Vocês fazem mais então por telefone, por online ou presencial? Então, depende muito do tema da pesquisa e da abrangência. Né? Assim, hoje, a pesquisa presencial ela ainda é utilizada, mas a pesquisa por telefone, como todo mundo, 100% da população tem telefone, sim. Não é? Então a pesquisa por telefone ela é bastante empregada. Porque tem uma pesquisa também que faz, em vez de ir no domicílio, na casa, faz em corredores de fluxo em que é meio democrática. Exato. A presença. Né, nos grandes centros urbanos, né, o Datafolha utiliza essa metodologia do ponto de fluxo populacional. Nos grandes centros urbanos, você tem locais, vou dar um exemplo da Avenida Paulista, numa saída do metrô. Lá no Viaduto Chá, por ali também? Aí você tem locais onde por esses locais passam pessoas de todos os perfis. Certo. E mais, se você pegar a cidade de São Paulo, por exemplo, você tem prédios de escritórios, né, onde na hora do almoço os executivos descem e caminham na avenida, na rua, na calçada, né, para ir até um restaurante próximo para almoçar e para dar uma caminhada também. O pessoal de fast food que são os empregados. Sim, pessoas mais... mas e aí você consegue, ali na calçada, você consegue entrevistar pessoas de todos os perfis. Um mix de... Exato. Diferente, por exemplo, no interior. Cidades menores é mais difícil você ter um ponto da cidade. Eles têm hábitos mais onde de ir para casa almoçar. Isso, onde todo mundo passa. Então, essa é uma metodologia também utilizada. Mas no passado, e aí eu falando de 30 anos atrás, a posse de telefone era muito restrita. Sim, você comprava, era um investimento, você alugava, alugava a linha. Hoje cada um tem mais de um telefone. Aliás, o telefone fixo quase nem existe. Está acabando o telefone só fixo, os mais inclusive. Antigos, preciso, né? E aí você tem essa mudança. Então, hoje, pelo telefone, você consegue entrevistar todo mundo. Com rapidez. E ainda, né? As pessoas que moram em condomínio fechado, as pessoas que moram em prédios de apartamento. Não é? Então, essas pessoas... você alcança com uma pesquisa por telefone e é bem mais difícil. Coisa que o IBGE não faz, né? Porque esse dia eu recebi em casa o IBGE. O IBGE tem que agendar, ele tem que esperar. A gente faz, e já fizemos várias vezes, pesquisas em condomínios fechados, pesquisas em prédios, normal, né? A gente faz. Mas quando é um público muito específico, quando é do interesse do próprio condomínio. Então, um exemplo. Quando o Shopping Granja Olga foi pensar a expansão, o Renato Bittencourt contratou uma pesquisa e aí a gente fazia a pesquisa lá no Shopping Granja Olga. Sim. E tivemos acesso, autorização na época para os entrevistadores ingressarem dentro do Granja Olga. Porque tinha vários núcleos ali dentro. E aí, por quê? Porque é do interesse dos moradores. Olha, o tema da pesquisa, isso foi, na época, teve uma autorização ao tema da pesquisa. Eles faziam no Aço também, no Bandeirantes, também no entorno. No entorno todo. Mas, especialmente no Olga, por exemplo, era do interesse dos moradores. Puxa, que bom, vamos ampliar o shopping, nós queremos entender aí quais são as necessidades não atendidas. Né? Exato, e aí a pesquisa foi feita lá dentro. Então a gente já fez em vários condomínios, em prédios, etc. Agora, por telefone é mais fácil. Né? Mas ele representa, por telefone, a pessoa é mais espontânea do que pessoalmente? Então, depende da técnica da pesquisa, depende do tema da pesquisa. Então, são aspectos que são levados em consideração na hora de construir o questionário e na hora de iniciar e de selecionar o método de coleta de dados. Se a gente vai fazer online, vai fazer por telefone, ou se será necessário fazer presencial. Ainda hoje nós fazemos entrevistas presenciais. Eu acho curiosa aquela pesquisa. Eu fiz campanha em Ribeirão Preto, então foi a Vox Populi, que era o instituto que cuidava lá. Então, depois do programa, a gente ia atrás do espelho para observar o comportamento. As pessoas
comportamento das pessoas assistindo e você ficava lá de xeretão olhando. É muito curioso, essa qualitativa, pesquisa, né? Exato. Essa pesquisa qualitativa que é feita em sala de espelhos, lá aqui em Sorocaba, lá no IPESO, nós temos uma sala de espelhos própria, onde nós fazemos esse tipo de pesquisa também. É uma técnica para que você possa observar. Essa técnica ela é necessária quando você quer ver a reação das pessoas. Imediata, né? Exato. Você está no caminho certo, o que pode corrigir de hoje para amanhã na campanha? O impacto, né? Mas olha que interessante, hoje a gente já tem uma técnica alternativa que você analisa as emoções das pessoas usando a inteligência artificial e usando uma webcam. Então, se você assiste a um vídeo, nós testamos, o IPESO testou nessas eleições, no segundo turno das eleições, nós testamos uma técnica inovadora. Agora? Agora. Não é? Dá para acessar um site aqui ou não? Na tela? Não sei se agora... Se não, não tem problema. Mas como funciona? Né? Você assiste no seu celular, você digita o site e assiste no seu celular com a câmera ligada. Você assiste a um trechinho, algumas fotos, um slideshow, né? Algumas fotos do Lula e do Bolsonaro. Sim. E a câmera registra a sua expressão facial. Você não fala nada, você não responde pergunta alguma. Linguagem não verbal. Nada. A câmera registra a sua expressão facial. Sua expressão inconsciente quase, né? E aí nós estamos falando de emoções e não estamos falando de sentimentos. É uma diferença importante, porque a emoção, ela brota do fundo, ela né? surge... Depois passa pela consciência e vem o sentimento. O sentimento quando se expressa, né? O sentimento já tem filtro. Já tem o outro na jogada. Eu tenho o costume, às vezes, de ver debate. Eu tiro o som. Eu só quero ver o gestual. Você tem uma visão exata de como ele está se sentindo, o que ele está... O gestual trai a pessoa, né? Mostra realmente se ele está tranquilo, se ele está soberano, se ele está se senhorando. E essa técnica, ao final, depois de assistir essas imagens do Lula e do Bolsonaro, em tempo real, você tem uma análise das emoções, utilizando um algoritmo, e você tem um índice de favorabilidade. Já sai o resultado, não é para fazer a pesquisa, é para mostrar para você. Já sai o resultado das suas emoções, e se as suas emoções foram mais positivas do que negativas em relação a um dos dois. Você tem uma análise profunda. É muito interessante. Agora, o que é legal, né? Vários colegas que votam no Lula e não votam no Lula acessaram essa ferramenta. E colegas que votam no Bolsonaro e não votam no Bolsonaro acessaram essa ferramenta. E muitos me perguntaram, falaram, puxa, eu entrei, eu não voto no Lula. Mas olhando as imagens, ao final me pareceu o resultado que eu sou mais favorável ao Lula. Como é que você explica isso se eu não voto nele? Eu falei, é um problema de convicção, né? É um algoritmo. Primeiro, votar ou não em um dos dois tem a ver com uma decisão racional. É pura razão. Né? E a análise é das emoções. Provavelmente, tentando explicar, não é? Provavelmente, como o Lula já foi presidente, a memória dele é mais intensa. Isso, né? Remete a um tempo que talvez da sua vida... Tinha uma situação melhor, né? Talvez seja um saudosismo, talvez seja alguma memória afetiva ele era que mais surgiu. Jovem, né? E aí lembra de alguma coisa e traz essa emoção. Mas isso leva a pessoa a repensar ou é só uma sensação? Não, isso é só um teste de tecnologia que nós fizemos. Mas é precioso, né? Que ainda está em desenvolvimento. Não é? Porque a inteligência artificial está em todas as coisas. Isso quer dizer o seguinte, que a expectativa de que o nível de confiabilidade ou de certeza das pesquisas caminha para ser mais preciso. Exatamente. Isso significa que daqui a poucos anos a gente não vai precisar... As ferramentas serão muito mais profundas, né? Nós não precisaremos mais perguntar às pessoas em quem elas votam. Só olhar a expressão dela, a linguagem não verbal vai dizer... Provavelmente a gente possa, por exemplo, em termos de tecnologia, isso hoje é possível, mas não é possível na teoria, né? Eu posso pegar, por exemplo, uma multidão e eu ponho uma câmera de alta resolução registrando 1000 pessoas ao mesmo tempo. Estou num show. Isso é um comportamento coletivo ou individual? Eu registro a face de todas as pessoas. Certo.
E naquele exato momento, ou numa sala de cinema, por exemplo, tem que ter iluminação. Sim. E aí eu exibo uma foto do Lula, um vídeo do Lula e um vídeo do Bolsonaro, por exemplo. E eu registro a imagem de todo mundo. O computador é possível hoje já processar a avaliação da face, das expressões, das emoções dessas 1000 pessoas. Pelo gestual da boca pelo semblante, né? É um algoritmo, é matemático, né? E aí você já consegue, hoje é possível, você já consegue dizer o seguinte, olha, dessas 1000 pessoas, você tem tantas 300 pessoas favoráveis a um, 300 pessoas favoráveis a outro, e 400 que não quer nenhum dos dois. Vitor, eu sempre tive uma curiosidade, eu acho quase que um milagre você transformar um macro no micro, quer dizer, a pesquisa eles pegam pequenos representantes do todo para representar o todo, de certa maneira. Você tem uma fotografia de momento, daquele momento e tal, né? Para chegar a essa coisa científica de você escolher as pessoas que representam milhares, milhões de pessoas e chegar num resultado, muitas vezes, muito próximo da realidade, que é uma coisa fabulosa. Eu sempre tive curiosidade de como que é feito. Eu sei que é uma coisa complicada, mas como que é essa coisa de você escolher o público-alvo, as pessoas que representam realmente? Como você faz o cálculo, a matemática, a estatística disso? Exato. O nome disso é estatística, né? E conceitualmente é muito simples, né? Você pega uma amostra para conhecer o todo por meio dessa amostra. Então, eu preciso saber se essa água aqui está gelada, não preciso tomar todo o copo. Com um golinho eu vejo que ela está fresca, agradável, mas não está gelada. Não preciso tomar o copo inteiro para falar isso. Então, eu posso colher uma amostra, que aqui, esse conteúdo aqui, ele é homogêneo. Então, de qualquer pedacinho que eu retirar a amostra, é igual. Um bule de café é homogêneo, né? Agora, na população é diferente. Então, para que a amostra que eu vou colher da população, o sangue, quando você vai fazer um exame de sangue, né, você tira um pouquinho de sangue e o sangue representa todo o seu sangue. Né? E pelo sangue, mas aí é uma coisa bem homogênea. Né? Na população, eu tenho perfis diferentes e pessoas diferentes, regiões diferentes, idades diferentes e muitas opiniões diferentes. Então, eu preciso... Em primeiro lugar, não é? Eu preciso colher uma miniatura, as mesmas características, nas mesmas proporções. Certo. Então, mas aí que está o segredo, né? É a primeira parte. Né? Eu tenho que colher uma miniatura. Então, se no universo, que é o todo que eu vou amostrar, eu tenho metade homens e metade mulheres, eu preciso entrevistar metade homens e metade mulheres. Agora, o segundo ponto é sorteio. Eu não posso escolher quem vai ser entrevistado. Tem que dar chance para probabilidade. Exatamente. Tem que ter sorteio, porque senão a estatística não funciona. Na estatística você tem alguns pressupostos, e um dos pressupostos que é inegociável é você sortear os respondentes. Porque aí você colhe uma amostra chamada probabilística, onde existe uma probabilidade conhecida, é possível calcular a probabilidade de inclusão na amostra. Se você escolhe, então o que seria escolher? Vamos imaginar que a gente vai fazer uma pesquisa na saída do shopping Sorocaba, que está ficando maravilhoso, foi reformado, né? Passou por uma atualização, o antes e depois é espetacular e mostra como um bom projeto de arquitetura resolve qualquer coisa. Porque era feinho o shopping, estava antiquado. A nova sensação, né? Ele estava com uma arquitetura de 40 anos atrás. E aí foi ganhando. E ele foi ganhando agora não, isso foi resolvido, incrível, né? Porque a gente olhava. Passando na avenida, você vê que coisa linda. Antes você olhava e falava, isso aqui não tem solução, tem que demolir, lembra? Tem que demolir e construir outro shopping, é muito feio. Dá um novo visual. Ficou perfeito, ficou lindo. E aí eu quero fazer uma pesquisa. Puxa, o Sorocaba Shopping tá renovado, tá lindo. As pessoas passam e falam, nossa, que bonito, iluminado, não é? Moderno. Desperta uma nova... Evoca boas emoções. Tenho vontade de parar ali. Porque é o primeiro shopping da cidade. Não, e assim, tá bonito. Ele tá no alto, né? Ele tá bem localizado. Bem localizado, um bom acesso, bem iluminado. Aí eu tô passando... Dá para ir a pé do centro. Exato. Você quer fazer uma pesquisa lá, né? E aí, se o entrevistador ficar, tem que entrevistar normalmente na saída do shopping para não interromper o tempo de compra, né? Se você atrapalha o lojista.
O sujeito que está indo rapidinho para comprar alguma coisa, se você interrompe a entrada desse consumidor na entrada do shopping, ele vai falar, puxa, eu vim aqui comprar, mas já agora perdi tempo com a pesquisa, então não vou entrar, né? Vou embora. Então você faz na saída. Porque daí o cara está indo, né? Exato. Então, se na saída do shopping está lá o entrevistador, ele não fizer sorteio, ele for escolher quem ele vai entrevistar, ele olha, esse aqui tá com cachorro, esse aqui eu não vou entrevistar. E esse aqui tá falando no celular, esse aqui eu não vou entrevistar. Esse aqui tem duas pessoas e ele tá meio bravo, não vou entrevistar. Esse aqui tá com cara ruim, né? Tá cansado, não vou entrevistar. Você não entrevista ninguém. E aí ele entrevista quem, né? Aqui tá mais oferecido, né? Não pode. Então, você faz um sorteio. E como é que é feito o sorteio? Chama-se pulo sistemático. Aborda um, pula 3, pula 5, pula 10, depende do fluxo. Exato. E aí em cada uma das entradas ou saídas do shopping. Então tem que ter o sorteio para que essa amostra seja representativa. Tem uma coisa assim, por exemplo, a polêmica toda da pesquisa política, né? Quer dizer, os institutos, a briga. Quer dizer, as pessoas querem que uma entrevista, uma pesquisa de 2 meses atrás seja o resultado... Sendo que é uma foto do momento que baliza, vamos dizer assim, as campanhas, mas não o resultado final, né? Mas mesmo assim, eu fico admirado, apesar das discrepâncias que possam haver, como que se consegue uma pesquisa chegar muito próximo da realidade nesse universo tão díspare das preferências de tantos candidatos, de tantas regiões, de tantas influências. É muito difícil chegar ao micro deste macro, né, para você colocar numa pesquisa com uma margem de muito grande de acerto. Agora fala assim, 95% como é que é de margem nível de confiança. Se fizer 95 pesquisas, vai dar mais ou menos isso. Correto. É isso? Agora, 2,3% de margem de erros. Na margem de erros acerto 100%. Então, mas olha que interessante, né? Existe um paradoxo, né, da pesquisa eleitoral, que é paradoxal porque a pesquisa eleitoral ela mede a preferência daquilo que pesquisa eleitoral, vai modificar. Né? Esse é o paradoxo, porque você tem a divulgação da pesquisa e aí pessoas, eleitores, quando olham o resultado da pesquisa, eleitores que, por exemplo, iam votar num candidato, olham o resultado e falam assim, votar em quem vai ganhar? Esse meu candidato, puxa, ele não tem chance, e por outro lado, eu não quero que aquele outro ganhe. E aí você tem o voto útil. Né? E você tem aquele que transforma, às vezes cria-se uma onda final, aquela onda decisiva, o momento. Exatamente. Que foge um pouco da curva, ou seja, uma curva meio precipitada pela emergência do dia do voto. A própria pesquisa, ela atrapalha, não é, o andamento dela. O resultado, a confirmação dela mesma. Esse é o paradoxo. Por causa dessa coisa psicológica. A psicologia popular é meio movediça, né? Então a reta final lida com esses aspectos. Não é? O eleitor ele tem a parte racional, aquele candidato com o qual ele simpatizou, né? E ele construiu uma preferência, mas na última hora, na véspera... Mas no tudo, a despeito de todas as discrepâncias, tal, essa coisa política, tal, que a pesquisa é comprada, que a pesquisa é aquilo, até que as pesquisas acertaram bastante o resultado final da eleição. No primeiro turno, foram vários erros inexplicáveis. Por que se atribui esses erros? No estado de São Paulo, por exemplo. E aí o que acontece? Deu um crescimento muito grande. Então, no estado de São Paulo, a eleição ela foi decidida mesmo nos últimos dias. E qual foi o fenômeno? Né? Os eleitores eles estavam acompanhando Rodrigo Garcia. Sim. Estavam acompanhando ele estava num crescendo, né? Que já foi candidato a presidente. Certo. Né? E o Tarcísio era desconhecido do eleitorado. Mas ele chegou com a bênção do Bolsonaro. Quando chegou na reta final, é que o eleitor olhou e falou o seguinte, mas espera um pouquinho, peraí, quem é o candidato do Bolsonaro, afinal de contas? Não é? E aí votaram. Daí votaram por... Então foi uma mudança Mas muito ele também, grande. não basta isso. Às vezes o candidato apoia e o cara não se vende pessoalmente. Então ele também tinha uma estampa, tinha também um discurso, mas assim, esse foi um resultado que foi traumático, né? Foi muito discrepante. Foi muito rápido, né? Daí ficou parecendo que a pesquisa anterior tinha... Exato. Ficou muito longe. A gente falou assim... Errou, o erro foi bem... Foi um chute fora do gol. Ficou Agora... bem... O que prova... E tinha pesquisa que falava que estava empatando com o Rodrigo, mas não era verdade, né? O que prova que houve esse fenômeno, não é? É que
meio milhão de eleitores paulistas, quase meio milhão, né? Eles votaram para governador 22. E era 10. O número exatamente, o número do Tarcísio era 10, no primeiro turno. Você vê como foi cego. Não, olha que voto cego. Ele só votava no número cheio. Ele foi lá, 22, nos dois 22, patinhos na lagoa. Exatamente. Ele falou, em São Paulo é Bolsonaro também, 22. Então foi um voto cego. É como se fosse voto vinculado. Meio milhão. Então, olha que interessante. Isso explica esse fenômeno que foi a votação do Tarcísio. Né? Que ele... algumas pessoas fazem uma piada, e a gente tem que descontrair um pouquinho, não é? Que o Tarcísio foi convidado a dar uma volta de moto e terminou governador. Foi uma motociata e... Falaram, Tarcísio, sou governador. Sobe assim? Aqui na garupa, vamos dar um passeio. E terminou governador. Né? Essa é a piada, né? Essa é a brincadeira que se faz. Claro que a caricatura. Caricatura, claro que ele tem méritos, tudo, claro, mas... Ninguém ganha sem ter alguma coisa, né? Não, e o desempenho dele nos debates foi especial, especialmente no segundo turno. Ele ganhou, inclusive, um elogio do Fernando Haddad dizendo, olha, você está sabendo toda a matéria, né? Você sabe tudo. O grande gancho é que ele não era familiarizado com a Exato, realidade né? Você está sabendo tudo, parabéns, né? E aí o Haddad ainda falou, eu conheço na prática, você está conhecendo na teoria, para tentar, né, desconstruir o candidato. Mas ele teve um desempenho excelente. Mas essa foi a brincadeira. Por quê? Justamente porque a transferência de votos, que esse é um outro fenômeno, que não há garantia alguma que você consiga transferir votos. É difícil, né? Não é? O Lula conseguiu transferir votos para Dilma, Bolsonaro conseguiu transferir votos para o Tarcísio. Na época elegia um poste que falava, né? Exatamente. O Renato Amari conseguiu transferir votos para o Vitor Lippe. Sim. O Vitor Lippe era um vereador de Mairinque. Sim, eu conheci ele na época que foi. Mas depois o Panunzio ganhou do Amari numa eleição surpreendente, né? Sim, mas na segunda eleição do Panunzio. Na eleição do Vitor Lippe, o Vitor Lippe ele entrou somente porque o Luiz Leite foi cassado, impugnado. Sim. Teve a impugnação. Eu lembro. Né? Porque o Luiz Leite era o nome de chegado ao Ele foi Amari. preparado para ser o candidato. Ele era das finanças, parte dele. Sim, preparadíssimo. E assim, ele preparadíssimo. Não, ele é preparado, sim. Ele é professor da Exame, exatamente, preparadíssimo. Mas assim, e aí ele teve o azar de ter a impugnação pelo Crespo. Por uma bobagem, né? Algo que era numa cerimônia de inauguração. Uma inauguração, algo polêmico. Não é? E aí entrou o Vitor Lippe. O Vitor Lippe assumiu como secretário da Saúde antes de ser secretário. Ele foi vereador em Mairim, que não era uma figura. Não era conhecido em Sorocaba. Ninguém conhecia. Exatamente. Eu fiz pesquisa naquela eleição. O Vitor Lippe saiu de 1% para vencer a eleição. 1%. E foi, né? É assim, traço. E terminou eleito. E essa eleição que o Panunzio ganhou do Renato... Foi assim ali, né? Foi no segundo turno. Foi no segundo turno. Foi no segundo turno que o Panunzio ganhou. Sim. Então, e foi ali, né? Foi muito disputado mas também. É uma coisa assim surpreendente, né? Foi surpreendente. Porque o Renato tinha um baita nome, né? Assim, de governos bem avaliados. Ele saiu muito bem avaliado do governo dele, né? Exatamente. Foi um fenômeno. Vitor, eu quero fazer uma outra pergunta, mudando um pouco, trazendo para a nossa realidade sorocabana. Você acompanha a realidade sorocabana há muito tempo e tal. Houve um período... final dos anos 90, começo dos anos 2000 tal, em que Sorocaba era a bola da vez. Tudo, Sorocaba era o filé mignon no mercado, vinha empresas novas para cá. Me pareceu que houve um certo deslumbramento. Foi a época que muitos projetos de shoppings foram elaborados. Algumas carcaças estão aqui ainda sem acabar. Alguns shoppings que eram abertos fecharam. Outros que, por exemplo, o shopping de Santa Rosália, né? O shopping Mega lá da Itaú fechou, mudou outra coisa. E outros shoppings nem chegaram, tiveram início e não seguiram adiante. Tem mall que não foi para frente,
tem um mercado chique, que era lá no Alto Campo Link, teve que mudar de perfil, transformar-se em gourmet para acontecer, porque não pegou, continuava o mercado municipal antigo, que é o grande mercado popular, continua em alta ainda, né? Continua, quer dizer. Então, como que você analisa isso aí? Houve falta de essa pesquisa de mercado que você fala, que é fundamental para você decidir onde está o filão, onde está o nicho, até quanto Sorocaba suporta uma infraestrutura de serviços concorrente e tal. Hoje nós vivemos numa época de muitos estabelecimentos, supermercados, hipermercados, que de certa maneira roubam um pouco a atração do shopping, porque tem lazer, tem restaurante, tem coisa. Queria que você analisasse um pouco a realidade de Sorocaba a partir desse ponto dos micos de marketing, que eu chamo assim, mas não sei se você acha que é isso. Olha, o empreendimento imobiliário, ele trabalha com informações, né, um leque de informações muito grande. Né? A decisão de você levar adiante um shopping, você utiliza nessa decisão, você tem as informações da pesquisa de mercado e você tem outras informações que são projeções de crescimento da cidade e informações muitas vezes, né, privilegiadas sobre quais empresas vão se instalar, concorrência, né? E quais negócios novos vão abrir. Então, tudo isso gera uma especulação e aí uma parte da decisão, não é, de empreender, de lançar um shopping, por exemplo, vem do mercado que já existe e uma parte vem das informações do que vai acontecer naquela cidade, naquela região. Exato, nos próximos 2 anos, nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos. Então, a vinda da Toyota para Sorocaba criou uma expectativa muito grande em relação ao quanto o mercado sorocabano iria aumentar em massa de renda, não é? E novos empregos, empregos muito qualificados, porque a indústria automotiva tem salários elevados, né? Tem sindicato, etc. E ainda você tem as empresas, porque a montadora ela traz consigo, ela atrai uma série de outros polos auxiliares, né? Exato, que vão fornecer as peças. Rede, né? A rede de autopeças e tudo mais, de serviços. Então, tudo isso, a parte indireta, mas que tem a ver com a cadeia, né? E que cresce massa de renda. Então, informações desse tipo e modelos desse tipo foram construídos, e aí não entra apenas a pesquisa de mercado, né? Porque se fosse para basear em pesquisa de mercado, você não teria tantos shoppings inaugurados na cidade. Né? Então o modelo era mais amplo. É a mesma coisa, por exemplo, se o governador eleito, o Tarcísio, ele faz uma reunião em janeiro e anuncia numa coletiva que o trem que vai ligar Sorocaba a São Paulo, um trem precisa ser de alta velocidade, um trem. Que agora vai para Campinas antes. É um triângulo, né? É um triângulo. Sorocaba, interligar Sorocaba, Campinas, São Paulo. Sim. Então, Sorocaba, Campinas, Sorocaba, São Paulo, São Paulo, Campinas. Sim. É um triângulo que... Assim, que é o triângulo da macro metrópole, da grande metrópole que está surgindo, né? É o triângulo que... Da megalópolis futura. Exatamente, é o triângulo que... Não é o sonho da região do mercado imobiliário de Campinas, de Sorocaba, de Primeiro Jundiaí, mundo, né? Que está no meio, não é? Então, puxa, viabiliza um monte de coisas, né? Se você tem um trem desse. Significa, não é mineiro falando, né? É um trem mesmo. trem do bom, trem bom. E aí o que acontece? Se você tem um anúncio de um investimento desse tipo, de uma obra desse tipo, as construtoras, e não é de Sorocaba, as construtoras do Brasil inteiro virão a Sorocaba comprar terrenos. Todos os investidores de São Paulo vão comprar imóveis em Sorocaba. E aí você tem um aquecimento. Só que assim, esse aquecimento é uma aposta do que o trem vai gerar de massa de renda no futuro. É uma expectativa de futuro. Só que todo mundo aposta... No presente? E todo mundo faz a mesma aposta. Bom. Ao mesmo tempo. Nossa, Sorocaba vai dobrar de tamanho. Vamos para lá. E de repente você tem uma super oferta. Super oferta.
né, de empreendimento. Superestima a possibilidade. Não, todo mundo falou, olha, vai dobrar. Só que todo mundo teve a mesma informação. Todo mundo está querendo pegar a fatia disso aí. Exatamente. Então, você teria que multiplicar por 10, porque a quantidade de novos negócios... Puxa, um trem faz diferença? Faz, sem dúvida. Não é? Agora, qual é a capacidade... Qual é o... Exato. Quanto tempo consolida? E qual é a capacidade de transporte de passageiros de um trem por dia? Porque o trem é para grande, é um modal para grandes massas, né? Mas mesmo assim, o trem mas é difícil, né? De Sorocaba a São Paulo, que o trem leve 500 passageiros. Puxa, legal, 500 famílias. Durante a pandemia, Sorocaba ganhou 50 mil eleitores. Durante a pandemia. Então esse é um indicador que a cidade de Sorocaba... migração. Que a cidade de Sorocaba... Continua sendo polo. Ela recebeu 50 mil moradores, no mínimo, sem falar de não eleitores, que devem acompanhar essas pessoas. Sim, mas pelo menos 50 mil. Fora o público volante, o público que vem fazer turismo aqui, estudar, comprar, vem de Então fora. Veja que interessante, a pandemia criou um mercado em Sorocaba imobiliário e agora parte dessas famílias estão tendo que voltar para São Paulo, porque apostaram que o home office seria definitivo. E as empresas falaram, olha, o híbrido funciona muito bem. Sim. 100% home office é difícil, porque tem uma cultura da empresa e a gente precisa se reunir. O comércio virtual e o comércio físico, eles vão conviver por muito tempo. Com toda certeza. Ainda que com o comércio virtual ele vai ter que se humanizar nos processos de aproximação. E o comércio físico vai ter que se modernizar para... a gente usa um termo em marketing que é o figital. Né? É misto de físico com digital e onde você tem experiências e tudo mais. Então, que é meio que o analógico digital, o analógico controlando o digital e convivendo. Né? Exato. Então, quando você teve esse fenômeno, né, da pandemia e do home office, Sorocaba cresceu bastante. Será que um trem vai transportar quantas pessoas? A cada viagem, 500 pessoas? Então, são 500 famílias. Será que as pessoas não vão superestimar, não é, essa ligação de Sorocaba com São Paulo, o quanto a cidade vai crescer? E aí você tem um excesso de empreendimentos imobiliários. Como você vê, Vitor, muitas marcas novas vieram para Sorocaba atraídos pelo potencial, marcas famosas, que trouxeram uma grande contribuição para uma nova mentalidade comercial. A cidade como um todo está trocando de mentalidade, né? Você faz top of mind. Exato. As empresas que mais vencem que estão no pique, no ponto alto da memória, do recall, são empresas locais ou as empresas que chegaram depois, ou há um certo equilíbrio nisso aí? Olha, as empresas que chegaram depois ou empresas que se instalaram aqui em Sorocaba, né, ou iniciaram a atividade aqui em Sorocaba há pouco tempo, né, versus as que estão há mais tempo, né? Essa é a questão. Aquelas que fizeram uma boa gestão da comunicação, que investiram, não é, na comunicação, essas empresas elas conquistaram a lembrança espontânea mais forte. Agora, a gente pergunta em loja de tintas, a Pig Tintas é top of mind, mas aparece lá a Bellini Tintas. Há quantos anos fechou a Bellini Tintas? Mas está na memória. Está na memória. Que é o precioso isso, né? Lá, porque é algo que faz parte da vida das pessoas. Você tem memória da Vanel? Vanel não aparece mais, mas até pouco tempo atrás, pouco tempo não, até uns 10, que a gente faz a top of mind, essa foi a 28ª edição. São 28 anos fazendo. Mas assim, até a 20ª Alguma das primeiras ainda se mantém? Ou tem alguma que... Acho que tem Cruzeiro do Sul, Casa Branca. São Casa marcas, Branca Imobiliária, né? São marcas que acho que... Unimed, são marcas que estão em todas as edições. Né, mas... Que fazem uma boa gestão. Né? Ou tem grande visibilidade. Sobrevive nos novos tempos. Exato. Agora, o que é interessante, até uns 10 anos atrás, mais ou menos, aparecia em materiais para construção, aparecia Moreno. E as pessoas falam, o que é esse Moreno? Marcou época, né? Depois teve o Constru Shopping e tal, sim, ali, mas sim, mas aparecia até... Então, Bellini aparece até hoje. Bellini aparece até hoje. Bellini Tintas. Você fala em tintas, qual a primeira loja que você se lembra? Bellini Tintas.
puxa vida, né? Eu vou arriscar. Eu acho que eles já fecharam a última loja há uns 10 anos, mais ou menos. Facilmente. Acho que até mais, né? Até mais. Que eles mantiveram onde era o banco ali, né? Era a última loja deles. Você está dando uma nova orientação, um novo momento do Top of Mind. Você fazia a revelação dos vencedores, geralmente num dos veículos da cidade, passou por vários. Hoje você tem o quê? Um portal que trabalha isso? Exato. Assim, nós começamos a Top of Mind, acho que foi, se eu não estou enganado, no Jornal Ipanema ou no Diário de Sorocaba, num dos dois, né? Foram os primeiros. Na Rádio Ipanema também, né? Não, no jornal. No jornal. Acho que a primeira edição acho que foi no Diário de Sorocaba. Lembrando melhor, foi no Diário de Sorocaba, certo. Primeira e segunda edição. Depois fomos para o Jornal Ipanema, fizemos várias edições lá. Aí veio a Rede Bom Dia. Bom Dia. E a Rede Bom Dia. Bom Dia também veio e foi, né? Foi uma das coisas. Exato, um projeto arrojadíssimo. Grande, mas talvez Sorocaba não tenha conhecimento da psicologia da cidade, porque o Bom Dia chegou, de certa maneira, não, vamos sufocar o Cruzeiro do Sul. Não era isso. Não, o Bom Dia, a estratégia perfeita era, nós seremos a maior rede de jornais. É o mesmo jornal adaptado a cada cidade. A maior rede de jornais, mas em cada cidade nós seremos o segundo ou terceiro jornal. Eles nunca tiveram a pretensão de ter a liderança... bem que isso foi vendido, de certa maneira, na época, por algumas pessoas. É claro que o jornal, na comunicação, não pode falar para o assinante, olha, você está assinando o segundo jornal. Não, ninguém fala, né? Você vai falar, olha, é um jornal moderno, etc. Primeiro lugar, como é que a SBT falava? Primeiro lugar eu não lembro, que era para concorrer com a Globo, né? Então, assim, você vem com a melhor audiência, com argumentação, mas o Bom Dia, o projeto era muito interessante, baseado numa rede de jornais dos Estados Unidos, sim, onde eles iriam somar as tiragens de várias cidades, fazer para que no cômputo da tiragem geral, custo menor, porque era o mesmo produto em boa parte, né? Exatamente. E aí você teria na Rede Bom Dia, você teria uma tiragem próxima da Folha, do Globo, do Estadão. Mas por que será que seria? Por que a ideia não vingou a ponto das expectativas do grupo? Então, é difícil saber às vezes. Me parece que assim, a execução, a parte operacional, o mercado está maduro e é um conceito novo. Acho que crise também e é um conceito novo, né? Quer dizer, as pessoas... é meio refratária a um conceito novo? Em todas as cidades, a Rede Bom Dia nasceu com o propósito de manter uma rede de jornais no interior. E aí você vai para Rio Preto, você vai para Bauru. Rio Preto tem o Jornal da Cidade, Bauru tem o Jornal da Cidade, Sorocaba tem o Jornal da Cidade, os tradicionais, né? Cada uma com o seu. Então, cada cidade, o leitor de jornal estava muito... E a leitura de um jornal no formato standard é uma experiência. E o Bom Dia veio num outro formato. Ele veio, né? Então, Berliner, né? Ele veio num outro formato, era novo, era colorido, era diferente, era uma outra linguagem. E o leitor de jornal, ainda existe o leitor de jornal. Sim, ele, é viciado em tinta, né? No cheiro da tinta. A notícia cheira tinta, né? Ele está familiarizado, ele já sabe cada cantinho, ele já sabe aquela página que ele vira, né? Onde está, e está acostumado. Vai no horóscopo, vai no... E aí um jornal novo tem um impacto. Então, acho que tudo isso concorre. Agora, na mesma época, o jornal desde então, né? O jornal vem perdendo muito. leitores, não é? Perdendo leitor, perdendo volume todo publicitário. Dia, né? Todo dia morre um leitor de jornal e nasce um internauta. Já nasce com o celular na mão. Nasce digital. Então, assim como revista também aconteceu isso, né? Uma outra coisa, nós estamos chegando já quase ao final, porque esse bate-papo não tem fim, né? É verdade. Mesa de bar. Você estava falando da nova fase do Top of Mind. Conclua essa parte. Então, qual é o teu objetivo? Exato. Você tem 30 anos de instituto, que é um feito para Sorocaba, o Instituto de Sorocaba. Não, para o Brasil. Para o Brasil. São poucas empresas quais de pesquisa. Quais são teus sonhos, onde você quer chegar? Qual é o teu espectro de evolução do teu próprio negócio? Nesse ano, no ano passado, nós lançamos a primeira edição da Top Food Service, é um projeto inovador que avalia a lembrança das marcas
nacional a pesquisa, em todas as capitais brasileiras, a lembrança das marcas entre os restaurantes, padarias e lanchonetes, os proprietários, né, que são os operadores desse mercado food service, que é o mercado da alimentação fora do lar. Então essa pesquisa é um projeto inovador. A Top of Mind, com o portal Top of Mind, Você vai fazer o Top of Mind em outras cidades, também outras... A gente já fez, já fizemos em Rio Preto, já fizemos em Bauru, já fizemos em Jundiaí, já fizemos em Itapetininga. Então, voltaremos a essas praças. Agora, com a edição online, nós temos visitantes, essa é a beleza digital. Né? Hoje a gente tem visitantes que a gente vê no Google Maps, desculpa, na ferramenta de rastreamento do Google, né? Me fugiu o nome agora, a gente tem todas as estatísticas de onde são os acessos. Né? Então, as pessoas que acompanham são pessoas do Brasil inteiro. São pessoas que estão em outras cidades. Elas acompanham porque elas se interessam por aquele conteúdo editorial. Então, a gente não está mais preso a uma circulação local. E a gente tem ainda a versão estadual, Estado de São Paulo, que está na 21ª edição. Maravilha. Eu queria que você fechasse, que você acompanha Sorocaba, o mercado, a indústria, o comércio, prestação de serviços, hábitos do consumidor. Às vezes eu vejo assim, lembrei agora, o dono da loja, realmente empresa familiar, eu sei o que eu faço, minha missão é essa, para ele ter uma imagem, autoimagem da sua própria projeção no negócio que ele faz. Só que a imagem que ele faz do negócio dele não corresponde à imagem que o consumidor tem da loja da empresa. Então, isso eu acredito que seja um bom feeling, um bom caminho para trabalhar. O que tua empresa pode oferecer para Sorocaba neste momento em que Sorocaba é interessante, a história do comércio, indústria, serviços e tal, ela sempre foi meio cumulativa, ela soube sintetizar isso aí e tocar para frente. Hoje Sorocaba trabalha com alta tecnologia, sabe? Então Sorocaba tem um perfil de crescimento tecnológico. Como que você vê Sorocaba daqui para frente, envolvendo consumidor, empresa, crescimento? Para onde vai Sorocaba? Olha, são dois aspectos importantes. O primeiro é que mais da metade da população não nasceu aqui. Sim. Né? São pessoas que escolheram Sorocaba para viver. Sim. E o segundo é que Sorocaba é um polo regional. Então, aquele empresário que montou o negócio, né, e às vezes o negócio prosperou bastante, graças a decisões muito acertadas, ao tino comercial, né, pessoas que têm aquele faro e tomam uma série de decisões exitosas e o negócio prospera. Só que o mercado mudou. São outras pessoas que estão vindo para Sorocaba. A cidade recebe visitantes... Dinheiro mudou de mão? São pessoas diferentes, outras famílias. Né? Então, aquilo que a gente conversava no início sobre a Vila Trujillo, as pessoas nem sabem. Trujillo, eles falam Trujillo. O pessoal não conhece Sorocaba. A história, o umbigo de Sorocaba, o umbigo histórico. A Zona Norte é 60% da população de Sorocaba. Exato, mora pra lá. então, é outra cidade. É outra cidade, maior que Itapetininga. Cada bairro distante é uma mini cidade com seus usos, costumes e necessidades. A Zona Norte é maior que Itapetininga. Né? Então, e você tem ainda o entorno de Sorocaba que consome aqui, a região metropolitana. Sim. 27 cidades. Exatamente. Aí o que acontece? São pessoas muito diferentes. São pessoas que estão vindo para cá. Então, conhecer essas pessoas, são pessoas que provavelmente, por exemplo, não conhecem os negócios. E tem outras referências, vêm de outras cidades. Então, eles precisam muito de uma orientação profissional. Você tem que conhecer essas pessoas. Muito provavelmente, o que trouxe uma empresa até aqui não vai levá-la daqui para frente. As decisões acertadas que foram tomadas até hoje não garantem o sucesso daqui para frente. São outras decisões, porque assim, mudou um pouquinho, o desafio está maior. Né? A cidade cresceu bastante e tem muita gente de fora que você não conhece, por exemplo. Meu sapinho aqui deu o deadline. Maravilha. Mas, então, vamos fazer um brinde. Opa! Um brinde batuta, que é em homenagem a quem nos dá esse suporte técnico maravilhoso. Excelente. Foi um prazer muito inenarrável, como falamos antigamente, debater esse papo com você, tão esclarecedor sobre a cidade. Você que gosta tanto de Sorocaba, mora aqui, vive aqui, mas é uma empresa mundial. Quer dizer, então, você não precisa estar
lá para estar lá. Você está aqui e está no mundo. Você é cidadão do mundo, você é uma empresa do mundo e tudo isso pode ser feito a partir da tua base. Mas não perder essa essência local é realmente o que te dá realmente uma credibilidade também local. Eu agradeço muito a sua presença, os esclarecimentos. Agradeço também à nossa audiência. Espero que ela cresça. Por favor não. Se achar que vale a pena, inscreva-se. Passe a participar do canal do Marvadão, que toda semana teremos um programa de debates, um programa de entrevista como essa com o Trujillo, que realmente foi muito esclarecedora e que fala da realidade de Sorocaba como um todo. Obrigado, conte com a gente. Eu que agradeço, um prazer enorme, muito agradável essa conversa, estou sempre à disposição. Então, até.